Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à segunda edição do Cine Café 2023. Meu nome é Roberta Rocha Fonseca, eu sou juíza auxiliar da presidência do TRE em Minas Gerais. Estou aqui honradamente representando o desembargador Joenilson Donizete Lopes, que é o atual diretor da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Como medida de acessibilidade, farei minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que acompanham este evento. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, estou usando óculos de grau, minha pele é branca e eu uso uma roupa verde. Meu óculos tem aros azuis claros. O Cine Café é um projeto da Escola Judiciária Eleitoral que visa estabelecer, por meio da análise de trechos de filmes selecionados, um destacado espaço para o debate e para a reflexão sobre temas que promovem e incitam a cidadania e fortalecem esta relação com a sociedade. O debate de hoje, nesta tarde, será sobre a temática entre a preservação das raízes indígenas e sua inclusão sociopolítica. O Poder Judiciário, como todos sabem, tem empreendido esforço conjunto para o resgate e a reafirmação da dignidade e do respeito que todos devemos aos povos indígenas, garantindo a eles uma maior participação eleitoral, política e social, haja vista a criação pelo TSE da Comissão de Participação, de Promoção e Participação Indígena no Processo Eleitoral, através da portaria do TSE número 367 de 2022. Considerando-se a importância do enfrentamento da subrepresentatividade dos povos originários nos espaços políticos e também sociais, bem como de uma mudança de postura da sociedade em relação à compreensão e ao entendimento da realidade indígena brasileira, decidiu-se por este recorte na segunda edição do Cine Café. Para ilustrar este debate, o filme escolhido foi A Febre. O filme provoca questionamentos e reflexões sobre o lugar do indígena brasileiro, seus conflitos e suas aspirações. Trata-se de um longa-metragem que pode ser assistido na Netflix. Fica o convite para que todos e todas assistam ao filme. Assim, tenho muito prazer em receber aqui as debatedoras, deputada Célia Chacriabá e a secretária estadual dos povos originários e tradicionais do Tocantins, Narúbia Werriria. Para mediar este debate, contamos com a excelentíssima presença do Dr. Wellington Magalhães, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e coordenador do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas do Tocantins. Então, desejo aos participantes desse evento e a todas e todos que assistem um excelente momento de discussão e, sobretudo, de reflexão. Passo a palavra ao mediador, Dr. Wellington, para que se apresente e conduza esse debate. Um prazer estar aqui com todos vocês. Aproveitem. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de, como medida de acessibilidade, proceder à minha autodescrição. Eu me chamo Wellington Magalhães, sou moreno, uso barba, cabelo preto, estou fazendo uso de um terno cinza e camisa cinza pontilhada. Gostaria também de agradecer à Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pela realização deste importante evento, intitulado Cine Café, entre a preservação das raízes indígenas
e sua inclusão sociopolítica. Para os trabalhos desta tarde, contaremos com a presença da deputada federal Célia Chacriabá, que é mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e doutoranda em Antropologia, e a secretária dos Povos Originários e Tradicionais do Estado de Tocantins, líder indígena, ativista e minha amiga Narúbia Uerreria. Sobre o filme A Febre, as minhas considerações gerais, sem adentrar nas questões particulares, até para não invadir o espaço das ilustres debatedoras, me levou o mencionado filme, A Febre, a uma profunda reflexão sobre o papel da sociedade, das instituições, e em especial do sistema de justiça, em relação à preservação da cultura, do modo de vida e dos costumes e tradições dos povos indígenas. O filme nos leva a refletir sobre importantes transformações pelas quais a sociedade brasileira vem passando. Transformações estas que, muitas vezes, colocam os povos originários numa encruzilhada entre preservar uma cultura, preservar uma tradição, um modo de vida, e se aderir a esse novo modo de vida da sociedade contemporânea e com todas as suas transformações. Nesse sentido, para que possamos, então, avançar no debate e nas discussões sobre o filme A Febre, eu chamo para a primeira exposição como debatedora a deputada federal Célia Chacriabá. E antecipo que, no decorrer do evento, teremos a oportunidade de trocar experiências diante daquilo que nós estamos realizando aqui no estado do Tocantins, através do sistema de justiça, da justiça eleitoral e do programa de inclusão sociopolítica dos povos indígenas. Então, eu passo a palavra à deputada federal. Seja muito bem-vinda, deputada, e é um prazer tê-la neste evento como uma representante do Parlamento brasileiro e também dos povos indígenas. Nanduan Griwapanqui, Nanduan Ruminichan, Nanguani Sexari, Numtumpanquinactomangue. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço TRE, junto aqui nessa discussão também com minha parenta Narúbia, que tem sido uma companheira também de ocupar vários espaços com a voz das mulheres indígenas. Minha autodescrição: sou uma mulher indígena, de cabelo longo, cabelo preto, pele morena, com pinturas corporais, com grafismo que tem significados no rosto. Estou com um cocar branco e também trazendo um colar branco e de roupa verde. Somos essa diversidade e consideramos também que toda étnica também é estética. Então, quando falamos de ética, também estamos falando do respeito à nossa etnicidade. Sou a primeira mulher indígena, pessoa indígena independente de gênero, a ser deputada federal pelo estado de Minas Gerais. Minas Gerais são 53 parlamentares e Minas superou um racismo da ausência e está me emprestando para o Brasil, sendo que de 9 mulheres também que são representativas pelo Parlamento Mineiro, fui a terceira deputada mulher mais votada do estado de Minas Gerais, sendo a única mulher deputada federal do norte de Minas, da região a qual eu venho. Sou presidenta da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Direito dos Povos Indígenas, composta por deputados e também senadores, e sou a primeira mulher indígena a presidir uma comissão aqui no Congresso Nacional
a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. Agradecer o TRE por essa discussão e, sobretudo, no comentário desse filme, que é muito bem retratado pela nossa presença, o filme A Febre, que é retratado pela nossa presença, inclusive quando eu falo que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia o planeta está mais aquecido e a cada dia a humanidade está com o coração mais gelado, porque quando falamos do racismo, estamos falando também de um lugar onde não é aquecido com a nossa presença. E pensar a preservação das nossas raízes ancestrais indígenas e também a sociopolítica. Política significa a ciência de governar. Ao mesmo tempo, nós não acreditamos na ciência de governar onde não tem a nossa presença. E quando aqui no Congresso Nacional, sobretudo no enfrentamento do PL 490, o que é o PL 490? E que tramitou ontem, aprovado, dando parecer favorável na Comissão da Agricultura no Senado. O PL 2903, o antigo 490, tenta antecipar a tese do marco temporal. O que é tese do marco temporal? É um caso de repercussão geral que aconteceu lá no município, em Santa Catarina, com o povo Laclanô-Choclen, e eles repercutiram essa tese, dizendo que somente serão reconhecidos territórios indígenas aqueles que conseguirem comprovar que fisicamente, seu corpo estava fisicamente naquele território, na promulgação da Constituição Federal de 1988. O que isso coloca sobre um desafio? Porque bem interpretado também pelo ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, que deu o último voto no julgamento no STF, como que aquele povo iria conseguir comprovar que estava naquele lugar se teve uma guerra onde matou 200 indígenas e jogava as crianças para cima e era apanhada no punhal. Eu venho do estado de Minas Gerais e como que vamos comprovar que estariam fisicamente naquele território quando no estado de Minas Gerais tem o território do povo Krenak, que tem o reformatório Krenak. O que é o reformatório Krenak? Era um campo de concentração onde era levado vários indígenas na época da ditadura militar e eram torturados. Uma pesquisa pela Comissão Nacional da Memória e Verdade foi feita, que apenas uma pesquisa realizada em 10 povos, foram mais de 8.000 indígenas torturados naquela época, onde os Machacali, que também é um povo originário da região, eles tinham a língua queimada e foram reduzidos na década de 40 em quase 30 Machacali. Isso para dizer que como que a presença indígena da nossa etnicidade, do nosso jeito, incomoda também a sociedade. A nossa luta não é somente pelo acesso à terra, é sim, sem o território, a nossa identidade está ameaçada, mas a nossa luta é por também ocupar as diversas territorialidades, o território do pensar, o território do legislar, e eu tenho discutido, inclusive na minha tese de doutorado, acabei qualificando na última sexta-feira, e eu sou a primeira mulher indígena a estar num doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu falo que no território indígena, eu sempre estudei na escola indígena até o ensino médio. Na escola indígena e no território, eu aprendi sobre a velocidade das lutas e das letras. Na universidade, eu aprendi sobre a velocidade da luz. E no Congresso Nacional, eu aprendi sobre a velocidade das leis. Isso para dizer que a cada vez que nós chegamos, ocupamos esse espaço, nós estamos deparados, a companheira Naruba vai sentir nesse mesmo lugar, se nós somos um atraso para a sociedade. E eu tenho refletido no Congresso Nacional que, na verdade, quando eu falo são os novos Cabrais com outras roupagens do século XXI, é porque vocês sabiam que na invasão do Brasil demorou em torno de 51 anos exatamente para trazer mulheres para o Brasil, e quando não trouxe mulheres para o Brasil, eram as mulheres indígenas que eram violentadas e estrupadas, e depois as mulheres negras. Vocês sabiam que o Congresso Nacional demorou mais de 100 anos para ter primeira mulher também no parlamento? Vocês sabiam que o Congresso Nacional demorou 165 anos para ter o primeiro parlamentar deputado indígena, foi Juruna Chavante? E que, recentemente, no dia 17 de julho, nós protocolamos uma resolução para que o nosso plenário, que cedia a nossa Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, seja nomeado Juruna Chavante em homenagem a esse primeiro parlamentar que foi muito importante para a história do Brasil.
Vocês sabiam que demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena no parlamento e demorou 200 anos para ter a primeira mulher indígena presidindo uma comissão, assim como demorou 200 anos também para existir o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. E eu falo, atrasados somos nós ou atrasado é um Brasil que começa por nós e não teve nossa presença nesses espaços? Então, como pensar a preservação das nossas raízes, ao mesmo tempo, a nossa representatividade na sociopolítica? E o PL 2903, que aplica a tese do marco temporal, ele é muito perigoso, porque no artigo 16, ele fala que os povos indígenas que tiveram sofrido alguma alteração nos seus traços culturais, esses territórios poderão ser destinados para a terra da União ou para a reforma agrária. O que seria alteração nos traços culturais? Vocês deixaram de comer beiju, vocês agora não são mais falantes da língua, só que no Brasil não se reflete quando usaram critério para ser indígena a língua, só que não levaram em consideração que houve uma política de extermínio. No Brasil, ainda, mesmo com política de extermínio, nós éramos 5 milhões de indígenas, e hoje, no novo IBGE, antes nós éramos 0,4%, hoje nós estamos 0,84%, não somos nem 1% da população brasileira, e somos quase 1.700.000. Mas somos 274 línguas indígenas faladas, e teve um extermínio linguístico. Então, esse critério não poderia servir. Como que faz para ser indígena hoje no Brasil? É se autodeclarar, mas ser reconhecido pelo coletivo, pelos grupos, que também tem a convivência sociocultural. E, nesse sentido, é muito importante dizer que, mesmo quando nós vamos para a universidade, quando também tem parentes indígenas estando fora do território, morando também na cidade, não deixamos de ser indígena. As pessoas conhecem um dos países que mais também tem uma relação ancestral com os mais velhos, de longevidade também, do que o Japão, mas, ao mesmo tempo, na contraface, são um dos países mais tecnológicos, e ninguém nunca fica questionando se eles deixaram de ser japonês. Por que no artigo 16 do PL 2903 vai falar de alteração de traços culturais? É como se nós estivéssemos deixando de ser. Então, no Brasil, sempre teve uma pressão muito grande para nós, povos indígenas. Primeiro, dizendo que nós somos indígenas demais, que atrapalhamos o progresso, não fala português, não comunica com a sociedade, e quando nós chegamos nesses espaços, fala que nós deixamos de ser indígenas. É como se a cultura do outro sempre fosse mais forte e falasse de um projeto de aculturação. Eles estão falando de aculturação, nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos fazendo uma indigenização também, que é trazendo o nosso modo de ser, sobretudo para o parlamento. Nós chegamos aqui para reflorestar, para indigenizar e para mulherizar a política. Nós temos uma recomendação que nós fizemos, uma consulta ao TSE, e foi dado parecer favorável no TSE a uma consulta feita por nosso mandato, que é se tratando do tempo de televisão no horário eleitoral e também na questão do financiamento, porque nós concorremos às nossas candidaturas indígenas, a companheira Naruba, que foi candidata primeiro do que eu, vai saber disso, como se fosse uma candidatura não indígena, como se fosse branca. Nós não temos ainda uma cota específica para as candidaturas indígenas, mesmo as candidaturas indígenas tendo aumentado de 2018 para 2022 consideravelmente mais de 100%, onde, ano passado, foram 185 candidaturas indígenas. Nós também temos um projeto de lei com muito orgulho aprovada na última quarta-feira, nosso primeiro projeto de lei, que foi aprovado, que é garantindo a autonomia das escolas indígenas, quilombola e do campo nomearem as suas instituições de ensino, podendo reaver nome já dado, de que são pessoas escravocratas, que violam os direitos indígenas, para ser reconhecidos os nossos verdadeiros heróis da história e a nossa memória. Assim, as escolas indígenas, quilombola e do campo também podem nomear suas instituições de ensino a partir da cosmovisão e da própria cosmopolítica, porque é diferente. Às vezes nós damos nome de passarinho. A escola minha, antigamente, era Frei Caneca. Nós falamos, não entendo colocar o nome de uma pessoa que não tem nada a ver. Hoje chama Chucuranque, que significa Boa Esperança.
eu ajudei a nomear outras escolas no território, que significa o Equitu Curinã. Vem aqui, criança, dá bons frutos. Então, a partir da nossa perspectiva. Nós temos feito esse debate também junto com a DPU, acionando uma resolução, mas queremos transformar em projeto de lei, que é garantir que na documentação, documento de identidade, registro civil, possamos também usar nossa vestimenta e ser garantida a identidade com identidade e, sobretudo, os nomes indígenas, que já é uma ação vigente, mas que muitos cartórios ainda não reconhecem. Então, precisaria também encampar dentro dos municípios. Nós temos feito um trabalho também junto com um PL que fiz junto com a deputada Sâmia, que se trata de retirar estátua, monumento de bandeirantes, cavalcata, do meio da cidade, e dando prazo de 180 dias para serem retirados. Isso para dizer que nós precisamos pensar a preservação das nossas raízes ancestrais e a nossa representatividade sociopolítica, mas sem reproduzir a mesma violência histórica, porque para nós a violência histórica continua sendo a cada vez que nas instituições de ensino, sobretudo nas instituições de ensino não indígena, continua reproduzindo a história violenta de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu falo que o primeiro golpe quem sofreu foi os povos indígenas, ainda no ano de 1499. Nós estamos aqui nesse espaço para dizer que companheiras, parentes que estão assumindo a Secretaria de Assuntos Indígenas no Estado, que tem assumido a docência na universidade. A universidade também tem uma parcela muito grande da ausência. Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo. No mesmo ano que Joênia entrava enquanto primeira mulher indígena no parlamento, eu estava entrando como doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós precisamos entender que um Brasil, o acesso à justiça só pode caminhar para frente se não cometemos injustiça também no presente para o futuro. Então, o acesso à justiça tem que significar modernidade. Modernidade precisa significar acessibilidade. Não é somente os parentes indígenas virem procurar o acesso à justiça. A justiça tem que ser acessível. Nós também temos que produzir deslocamento. Sem deslocamento, não tem viagem. Temos agora, chegando aos 8 meses de mandato, sou parlamentar vinda do estado de Minas Gerais, mas sou parlamentar do Cerrado, pela Amazônia, pela Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Já fui em 15 estados brasileiros. Isso reflete muito na ausência, na emergência de ter mais indígenas na política e, sobretudo, não tem nenhum indígena eleito a deputado estadual. E fui também em 6 biomas brasileiros, porque a nossa luta pelo território significa quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem mãe, tem colo e tem cura. Podemos até sair de dentro do território, mas o nosso corpo é o próprio território, porque nós carregamos o território dentro de nós. Como consequência da nossa voz altiva também, de alteridade, nós estamos agora também passando por um processo de tentativa de cassação dos nossos mandatos, de 6 mulheres parlamentares que aguerridamente fazem defesas cruciais nas pautas mais desafiadoras. Mas nós não temos medo de cassação. Logo, nós que vem do povo da caça, nós estamos aqui, na verdade, para romper com as barreiras, para romper com a fronteira. Nós não temos o medo da justiça. Nós temos medo da injustiça e, portanto, construiremos um país de igualdade se também pensássemos na reparação histórica. Pensar em igualdade é, primeiro, reparar a história dos povos indígenas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Célia. Você nos traz aqui importantes temas, pontos relevantes que precisam ser discutidos, refletidos, debatidos, não apenas nesse ambiente, mas em toda a sociedade. Mas teremos a oportunidade de pontuar algumas questões aqui em seguida, pois agora eu tenho o prazer de passar a palavra à debatedora Narúbia, que é secretária dos povos tradicionais e originários daqui do estado do Tocantins. Narúbia, seja muito bem-vinda a este Cine Debate.
Auire, Dr. Wellington, obrigada. É um prazer ser sua amiga, sua companheira de luta. Você que tem feito um trabalho tão importante aqui no estado do Tocantins. Quero agradecer ao TRE, ao Grande Espírito, né, por essa oportunidade de estar aqui, ocupando esse espaço com a nossa nobre deputada Célia, uma guerreira. Então, quero saudá-la também, que tem feito um trabalho brilhante dentro do Congresso, seguindo a mesma trajetória aguerrida de Joênio Apixana. Quero agradecer muito e parabenizar o TRE de Minas Gerais por proporcionar esse momento, né, esse debate que é tão importante para a nossa sociedade, e o TRE, de uma forma geral, que tem se preocupado com a população indígena, tradicional, com a cidadania e com a inserção sociopolítica dessa população. Então, espaços como esse, né, momentos como esses, e trazendo cine debate também, o lúdico, porque é muito importante isso. Nós, povos indígenas, as nossas lutas, elas são lutas espirituais, artísticas, políticas, e nós não vemos isso como algo que está separado, né, que está em caixinhas diferentes de conhecimento, pelo contrário. Então, é muito bom fazer essas intersecções, né, é algo que nós trazemos muito diante de todas as lutas que nós fazemos, né, as intersecções com as várias formas de expressão, de arte, enfim. E com relação ao filme, e aí até pegando um pouco do gancho que a Célia trouxe de forma tão clara para nós, né, e do árduo trabalho que ela está tendo dentro do Congresso Nacional, primeiro eu gostaria de pontuar que o filme, ele foge dos estereótipos indígenas que comumente nós vemos nas telas, né, na TV, que traz aquele indígena de 1500. Né, e essa realidade da condição indígena no século XXI, eu acho que o filme traz muito. E fazendo essa intersecção com a fala da deputada, a gente nota pontos que fazem parte da colonização, né, que é um ataque à identidade indígena. Primeiro, uma tentativa de que essa identidade seja transitória. Isso não acontece com nenhum povo no mundo. É como se só nós, só o povo indígena, né, se deixar de ir fazer algumas manifestações culturais ou ir para um outro povo, adquirir novos costumes, nós vamos deixar de ser indígena. Isso não acontece com nenhum povo no mundo. Então, eu estar aqui na cidade, ter um celular, isso não vai me fazer menos indígena, e esse é um processo de colonização que o filme traz bem, né? O filme coloca, né, quando o companheiro de trabalho do personagem principal fala, eu lá na outra fazenda tinha os índios de verdade, eu andava armado o tempo todo. Então, é como se, né, nós que tivéssemos isso, é um pensamento geral da sociedade, infelizmente, está isso na sociedade, a gente precisa combater isso diariamente, como se nós estivéssemos na aldeia, fôssemos à universidade, deixássemos de ser indígenas. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente busca sempre combater e que a colonização traz, porque se não existe mais indígenas, logo também não se deve existir o direito indígena, o direito à terra, o direito a políticas públicas específicas, o respeito a essa cultura. Então, combater a identidade é algo crucial para que as políticas públicas no acesso e nosso direito não seja reconhecido. E é por isso que esse tipo de narrativa é implementada na sociedade. A outra questão também que o filme traz é a homogeneização, né? O indígena, ele não tem nome, ele é o índio. E ele, então, além da homogeneização, o que a gente percebe, né? Ele perdeu a individualização, né? Esse é um outro ponto que o filme traz bem, ele perdeu a individualização, mas houve uma homogeneização também. Ele não tem povo, ele é um índio genérico, como se nós não tivéssemos diferenças, uma diversidade muito grande, diversidade de línguas, de cosmovisão, apesar das nossas semelhantes, há cosmovisões
e modos de vida completamente diferentes, né, e troncos linguísticos completamente diferentes no Brasil. E aí, isso tudo faz parte desse componente de combate, né, à nossa identidade indígena, que ainda impera no Brasil, e que isso conflui, por exemplo, ao marco temporal, trazendo a questão que a Célia traz, né, dos critérios que o marco temporal quer colocar como alteração dos traços culturais, como se nós devêssemos permanecer com os traços culturais de 1500, mesmo com toda esse contato forçado que nós fomos obrigados, né, a ter e a resistir e existir. Então, para a gente ver como eles querem usar, inclusive, esse tipo de argumentação para justamente tirar as nossas terras, né, fazer com que as demarcações não existam, para dizer, não existe indígena no Brasil, eles não são mais indígenas, eles perderam os traços culturais, portanto, não existe o direito à terra. Fica muito claro também o não lugar do indígena. Nós somos o único povo que somos considerados estrangeiros em nossa própria terra, né? Então, é como se... e invasores da nossa própria casa. É um fenômeno que acontece com a população indígena e que o filme, né, também traz em vários aspectos essas questões, que são questões que hoje ainda nós percebemos e que nós devemos lutar constantemente. É importante que debates como esse aconteçam para que a população indígena e tradicional, né, seja respeitada em toda a sua autodeterminação, do que nós queremos, de como nós vamos nos adaptar, né, a essa nova realidade, e nós precisamos cada vez mais que as pessoas, né, se conscientizem que esse é um atentado contra a identidade dos povos indígenas em primeiro plano, mas em segundo e terceiro plano também contra a identidade do povo brasileiro de uma forma geral, porque é uma riqueza étnica que é nossa, que é do Brasil. É um país mega diverso. Por ser mega diverso, também tem toda a nossa biodiversidade que ainda está resistindo aonde? Nos territórios indígenas. São esses territórios, é essa diversidade que está protegendo, né? Os dados mostram, por exemplo, que os estoques de carbono, mais de 50% dos estoques de carbono do mundo estão em terras indígenas e tradicionais. Isso implica em uma indissociabilidade da preservação ambiental com os povos indígenas. Onde há povos indígenas, há preservação, né? E esse não lugar também que o filme traz do indígena mostra que, cada vez mais, esses territórios está difícil para o povo indígena sobreviver, tanto por, né, ali não deixa explícito o quê, mas a caça está acabando, né? Já não se encontra, é difícil encontrar caças grandes, ou seja, quando a caça está acabando é porque está havendo desmatamento, é porque esses indígenas estão sendo encurralados, é porque esse território não está conseguindo, né, ter o equilíbrio. Pode ser invasão de terras indígenas, não deixa explícito o que é, desmatamento, enfim, uma série de possibilidades que a gente sabe que acontece, né, com relação às terras indígenas, e que tanto é difícil o indígena permanecer nos seus territórios hoje, né, e conseguir essa segurança alimentar, essa dignidade de vida, quanto também aqui, né, fica muito claro que nós não pertencemos a todo momento, né, nós somos lembrados, olha, vocês não pertencem a esse lugar, e nós nos sentimos assim também, porque nós nos sentimos à vontade, o desconforto é muito nítido, né, a toda a interação que não seja na casa do personagem principal, a gente percebe que a interação externa é uma interação que as pessoas sempre ficam, e eu tenho certeza que a Célia sente isso como eu, assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, ou esse desconforto de realmente não sentir, porque não existe essa tranquilidade, esse olhar calmo, essa espiritualidade que a gente
né, vive na aldeia e que cada vez mais, até nas aldeias, também não está se podendo viver por esse contato constante, né? Quanto mais próximo ali das cidades, quanto mais próximo do mundo não indígena, fica mais difícil de nós mantermos, né, a nossa forma de vida, né? É fragilizado isso, mas isso não indica que nós vamos deixar de ser indígenas. Isso não indica que toda essa invasão vai tirar a nossa identidade, né? O nosso sangue, a nossa pele, e a nossa luta de resistir contra tudo isso, mesmo sabendo que é importante deixar claro que nenhuma cultura é estática, né? Muitos, inclusive alguns antropólogos, né? Essa é uma questão que tem muitos antropólogos que foram pessoas fundamentais para que nós, povos indígenas, conquistássemos, né, os nossos direitos, que lutam e lutaram lado a lado dos povos indígenas, mas também pontuando alguns que querem realmente que a gente permaneça de forma, né, como se existisse a possibilidade de algum povo parar no tempo. Isso não existe, né? Nós também não estaríamos como em 1500 agora, mesmo sem o contato. Não saberíamos como estaríamos, né? A gente não teve essa possibilidade de criar a nossa própria realidade, né, hoje, sem esse contato. Mas não existe possibilidade diante de uma relação tão brutal, de uma relação tão exploratória, de uma relação de extermínio e de invasão cultural, inclusive, nós permanecermos, né? Inclusive para que nós pudéssemos hoje ocupar esses espaços, né? E poder também contar a nossa história, a nossa realidade, a nossa visão de todo esse processo de colonização. Bom, e depois a gente vai trazendo, né, também conversando, a intenção eu acho que é essa, eu não vou me delongar mais. Maravilha, Narúbia, é sempre um prazer compartilhar com você esses ambientes, seja aqui na Justiça Eleitoral, seja na academia, seja na aldeia, na Ilha do Bananal, nas comunidades. É sempre um prazer testemunhar a sua trajetória e a sua luta em defesa dos povos indígenas, dos direitos dos povos indígenas. Mas eu vou pontuar uma situação aqui agora para a deputada Célia, em sua fala, e em seguida farei uma pergunta, deputada. Nós temos aqui na sua fala, pelo menos eu pontuei aqui, 2 termos de vital importância para os direitos dos povos indígenas, que é a representatividade e o acesso à justiça. Isso é de uma importância tamanha que eu vou testemunhar como a gente iniciou todo o trabalho aqui no Tocantins com o programa de inclusão sociopolítica dos povos indígenas. Isso remonta a 2014, quando assumiu uma comarca aqui no estado e também a jurisdição eleitoral. E, pela primeira vez, eu me deparei com as dificuldades que os povos indígenas, especialmente os carajás, ali na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, a dificuldade que eles tinham de acessar o sistema de justiça, a dificuldade de resolver um problema, como você colocou, de uma grafia, de uma palavra qualquer na certidão de nascimento, era impossível mudar, impossível até mesmo incluir o nome da etnia na certidão de nascimento, fora processos judiciais que não se avançava em virtude da falta mesmo de intimação dos interessados, e tudo isso dificultando o acesso à justiça, seja no âmbito do Poder Judiciário,
seja no âmbito do acesso mesmo aos direitos de cidadania, como, por exemplo, o direito à preservação e à autodeterminação. E por isso, em 2017, depois de 3 anos a gente passando por esse trabalho de vivência, nós iniciamos, então, em 2017, o projeto de inclusão sociopolítica dos povos indígenas. E esse projeto ele vem se ampliando ao longo dos últimos anos, e ele nasceu basicamente em 3 eixos temáticos. E aí, nesses 3 eixos temáticos, entra a sua fala sobre representatividade e acesso. Porque só há representatividade se houver acesso. Acesso aos sistemas eleitorais, aos sistemas de justiça. E o projeto ele teve 3 eixos, que é o diálogo. Então, a gente buscava trabalhar o diálogo com as comunidades indígenas, o diálogo institucional mesmo com as comunidades indígenas, o eixo temático da representatividade, que entra na sua fala, e o eixo da segurança das eleições nas comunidades indígenas, nas aldeias, especialmente pela problemática da compra e venda de votos. Então, deputada, eu gostaria de lhe fazer a seguinte indagação a partir dessas questões pontuadas e também a partir do filme A Febre. Diante da sua trajetória como parlamentar, como a senhora analisa a aparente dicotomia entre a tradição indígena de representatividade e a necessidade de se embrear no sistema político tradicional? Como incentivar, e aqui é o X da questão, como incentivar a participação do indígena no processo eleitoral, no sistema eleitoral, que muitas vezes se distancia tanto da cultura dos povos originários? Obrigada pela pergunta, Wellington. Ouvi aqui atentamente nossa parenta Narúbia, que traz importantes reflexões também, quando fala que nesse plano de Boscada tem um privilégio estrangeiro. Eu sempre falo isso. O estrangeiro tem privilégio enquanto que nós somos originários. E ontem, acompanhando, inclusive, a Comissão da Agricultura, dizia, mas se for assim, então, vocês vão querer Copacabana? E eu falei, então nós estamos sendo até generosos, porque nós não queremos Copacabana, nós não queremos Itaquera, embora todos esses são nomes indígenas. Minas Gerais, por exemplo, a primeira revista que saiu em 1996, quando teve os primeiros professores indígenas, era Uai, tem índio em Minas? E eu falo, uai, agora sempre teve indígena em Minas, tem parlamentar indígena, tem secretárias, tem ministra, tem presidente da FUNAI. Isso para dizer, por exemplo, a região ali perto de Belo Horizonte. Itabira significa pedra que brilha. Itabirito, pedra que risca em vermelho. Itapsirica, pedra escorregadia. Então, as pessoas vão tendo o nome da memória indígena, mas como se fosse algo morto. Por que a questão indígena tem que ser algo do passado? Embora o que nos orienta o futuro e o presente é também a nossa capacidade, mesmo na transformação, também ter as nossas matrizes das nossas raízes ancestral. E quando eu falava assim, quando eu cheguei na Universidade Federal de Minas Gerais, uns estudantes falaram assim, olha, mãe, a índia ali. Aí, antes de deixar eu responder, falou, mas você não está vendo que ela não é índia de verdade, ela está com celular. E aí eu perguntei para eles assim, mas e vocês são de onde? Vocês vêm de onde? Eles falaram assim, eu só sei dizer que minha mãe é médica e meu pai é policial. Eu até brinquei, você sabia que os seus pais, como vocês, batem em nós quando nós estamos lá em Brasília? E aí a professora falou assim, nossa, é muito violento. E aí eu lembro de quando em Jacareabá, nós foi a primeira vez, eu nunca tinha ido no zoológico na minha vida, e aí nós foi no zoológico, aí uma criança falou, mãe, a senhora tá vendo, mãe? É metade indígena, metade humano. Então falou que nós, povos indígenas, não era humano. E a professora ficou tão constrangida que ela trabalhou com educação com essas crianças, e depois de 1 ano ela foi mostrar o resultado,
e falou para as lideranças, os caciques que estavam lá, olha, então, em consideração, achei também violento, e a gente trabalhou sobre a história dos povos indígenas, baseado na Lei 11.645. Aí nós achando o máximo, e o cacique falou assim com ele, mas a senhora demorou quanto tempo? Ela falou assim, eu demorei 1 ano, porque é muito violento trabalhar com crianças de 10 anos, de 12 anos de idade, um tema tão complexo assim. Aí o cacique falou assim para a professora, mas se fosse a criança roubasse alguma coisa do seu colega, uma borracha, um lápis, a senhora falaria em quanto tempo? Nossa, isso é muito grave, eu falaria na mesma hora. Então, isso para dizer que quando rouba a nossa história, fica adormecido os processos de violência, mas tem coisas que são interpretadas de maneira diferente, o que é violento. E para nós é violento quando tenta anular a nossa identidade. Porque quando fala que nós, povos indígenas, não é nem 1% da população brasileira, agora, a importância da nossa presença nos espaços, a eleição, para além de ganhar a eleição, o que eu mais gosto do resultado da eleição é que as pessoas sabem que nós existimos. E sabem que nós existimos, não é para me tratar somente eu bem, porque me tornei parlamentar, na Aruba porque é secretária, não. Se não tratar os nossos bem, não nos trata bem também. Então, mesmo incomodando, nós colocamos a pauta indígena na cena do debate. Isso foi muito importante. E ainda, quando voltava lá na história, falando de onde eles vieram, e as pessoas sabiam dizer só a profissão, e aí eu falo, assim, baseado na reflexão de Naruba também, eu sempre disse, aqueles que questionam muito de onde a gente vem, eles têm carência de saber de onde vem. Porque as pessoas vão saber, pergunta a qualquer pessoa, vou deixar uma tarefa de casa, assim que vocês saírem, pergunta às pessoas de onde elas vêm. Elas vão saber seu endereço, mas elas não sabem sua origem. E nós sabemos a nossa origem. Nós não sabemos somente o nosso endereço, nós sabemos a nossa origem. E por isso que várias vezes, inclusive aqui no processo da luta, quando nós pensamos que todos os recursos judiciais já tinham se esgotado, nós também fazemos luta com nossos recursos ancestrais, porque nós, povos indígenas, não pode ser medido pela quantidade, sim pela força. Com 50 indígenas nós faz barulho, com 10 indígenas nós faz barulho, com 1 indígena nós faz barulho, até que as pessoas falavam assim, o que vocês vão fazer no Congresso se vocês são minoria? Era eu e a ministra Sônia, parlamentar aqui, e tem a deputada Juliana também. E eu falava assim, se a nossa voz não for suficiente do lado de dentro, vamos continuar convocando um movimento do lado de fora. E eu acredito que se nós fosse muitas de uma vez, eles não davam conta, porque se uma faz barulho, 2 faz barulho, 3 faz barulho, eles não davam conta de nós ser 50. Mas queremos ser 50 e multiplicados. São 91 parlamentares mulheres e 91 que completam ano direito ao voto, mas para além de ser mulher ou indígena, nós queremos parlamentares mulheres e indígenas que sejam comprometidos com a luta. Não basta ser indígena se for para vir fazer o contraponto contra a nossa luta do povo que está no território. Mas ainda como relacionar esse espaço e, ao mesmo tempo, manter as nossas raízes. E foi bem isso que Naruba disse, parece que a nossa identidade sempre tem que ser questionada como algo transitório. Quando eu estava lá em Ouro Preto, me fizeram uma pergunta assim, deputada, mas a senhora não acha também que a senhora andar desse jeito, pintada no Congresso, vai reproduzindo a folclorização também do ser indígena? Eu falei, primeiro que eu quero ser indígena independente, se eu estou de cocá, tem dia que eu não venho de cocá, tem dia que eu não vou pintada, nos lugares nem estou pintada, exatamente para provocar as pessoas. E eu falei, o que incomoda eles mesmo é porque a gente chega diferente, nós somos uma, mas essa uma não passa despercebido, não passa despercebido no nosso jeito de falar. Estamos aqui não só para as pessoas nos acharem bonitas quanto o nosso cocá, mas viemos para demarcar, incomodar e provocar deslocamento. E aí foi quando eu perguntei, mas vocês não acham que o povo também andar de fantasia todo dia só de paletó não é folclore também? Porque parece um vestimento, as pessoas se sentem mais bonitas com os melhores paletó. E paletó é caro, viu? E as nossas vestimentas também são caras, porque demora tempo para fazer. Eu sempre mantive a autonomia vestimentar, sempre quis pensar nas minhas roupas, garantindo também a circulação da bioeconomia das mulheres que produzem a vestimenta. E é caro, o nosso tempo é caro, pintar as roupas é caro, e nós sentimos mais bonita quando estamos com nossas melhores pinturas, com nossos melhores colar. Não conseguimos vir trabalhar, podemos até não querer colocar naquele dia, mas o nosso jeito de vestir é exatamente essa nossa alteridade de chegar nesses espaços. E aí, quando eu falava assim, desde que eu entrei na universidade, eu posso até não transformar a universidade, e agora eu falo, posso até não transformar o parlamento, mas só dos outros não mudar a gente já está bom demais, porque somos tão poucas, mas somos tão necessárias. E por isso que nós precisamos pensar, companheiro Wellington,
em projetos de lei que não nos matem, porque os projetos de lei, por muitas vezes, eles foram usados também como uma arma. A caneta tem sido a arma do século XXI. E, por isso, nós aprovamos, inclusive, na nossa comissão, um parecer favorável também a tradução, a intérprete também. Por que quando vai em bancos, outros lugares, temos intérprete de inglês, e para nós não temos intérprete também das línguas indígenas, parentes que, quando chegam nesse espaço, estão rejeitados de ser atendidos por não falar português. Então, por isso que há uma contradição. Parece que indígena tem que ser igual um bolo assado, no ponto. Ou é de mais ou é de menos, porque quando fala que é demais, é como se fosse um impedimento para o progresso do Brasil. E aí, como deixasse de ser indígena. Então, assim, nós, povos indígenas, a nossa luta é para manter a nossa autonomia, para manter a nossa identidade, sem querer matar o que a gente é. E nós podemos fazer isso estando em muitos lugares. Eu falo que o povo incomoda mesmo, é porque, mesmo ocupando vários lugares, a gente não deixa de ser quem é. Então, essa pergunta sua é muito importante para trazer para a sociedade brasileira a contribuição de que hoje ajudar a defender os povos indígenas não é somente um bem prestado a nós, é um bem prestado para a humanidade. Todo mundo fala que uma comida que dá sustância é aquela que tem um prato colorido, é verde, é a cenoura, é a beterraba, mas ninguém pensa assim para o projeto de sociedade. Toda monocultura, ela mata. Toda política monocultural, ela mata o pensamento, ela mata a sociedade. Então, a sociedade só tem sustância se for diversa. Maravilha, deputada Célia. Antes de passar para os questionamentos aqui e as perguntas, no caso, uma pergunta aqui, duas questões na sua fala. Primeiro, esse momento aqui e agora, eu entendo como resultado dessa luta, porque os povos indígenas, apesar das dificuldades, têm cada vez mais ocupado efetivamente os seus espaços. Quando o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins desenvolve um projeto que se torna um programa permanente voltado para a inclusão dos povos indígenas, isso é resultado de uma luta. Assim como o que me deixa muito maravilhado e nos chama a atenção também, é que essa luta tem sido capitaneada, e esse momento é prova disso, pelas mulheres indígenas. Hoje nós temos aqui você, deputada federal, a secretária Narúbia, e a mulher indígena cada vez mais tem ocupado e levantado essa bandeira da representatividade e da inclusão. Tem mais uma outra questão que eu gostaria de pontuar quando você fala sobre a questão da língua. Aqui no estado do Tocantins, nesse projeto que nós desenvolvemos em comunhão com os povos indígenas, através de consultas prévias, do diálogo, uma das reclamações que nos foram levadas dizia justamente sobre a questão da língua. A reclamação era de que o sistema eleitoral, ele por si só, a legislação eleitoral por si só já é complexa. Poucos juristas conseguem compreender a complexidade do nosso sistema eleitoral, especialmente falando-se de sistema proporcional. E uma das ações que nós executamos aqui no TRE foi atender a esse reclamo das comunidades indígenas. Então, nós produzimos aquelas cartilhas eleitorais que eram sempre editadas e publicadas no português. Nós fizemos uma tradução simples e, em seguida, uma tradução para as 4 línguas nativas dos indígenas aqui do estado do Tocantins. Então, eu testemunho isso como uma prova de que, cada vez mais, os povos indígenas do Brasil têm ocupado os seus espaços e a luta não pode parar.
E agora, já passando para a pergunta e as pontuações aqui para a Narúbia, eu gostaria de frisar aqui, lembrar, Narúbia, um momento do filme que me fez lembrar muito do seu irmão. Aquele momento em que a filha comunica ao pai em que ela teria sido aprovada no vestibular de medicina. E, mesmo com o coração apertado, ele, em momento algum, disse não para ela, pois sabia da importância, tanto que perguntou para ela em determinado momento se era importante. E aí a gente vê, naquela cena, esse dilema de um lado, preservar a cultura e, de outro, seguir os caminhos da vida, os caminhos do mundo. E, nesse sentido, eu gostaria, então, Narúbia, de lhe passar a seguinte questão. No filme, o protagonista não deixa de viver suas tradições, mesmo vivendo na cidade. Como você, na condição de secretário dos povos originários do Tocantins, percebe essa questão do preconceito da sociedade em relação ao indígena, parecendo forçá-lo a escolher entre seus costumes e a vida moderna? Obrigada pela pergunta. Essa é uma questão que sempre perpassou a minha família, né, de buscarmos, e tantas outras famílias, esse conhecimento do não indígena e essa inserção nessa sociedade, e que, antes de tudo, não são caminhos de preservar ou se inserir. Muitos de nós, na verdade, nos inserimos pela consciência de preservação dentro de espaços de poder que a gente vai promover isso. Então, ele mesmo agora, hoje, como médico, está voltando e conhecendo, né, o nosso povo, a nossa cultura, né, a língua. Ele tem condições de levar esse conhecimento, né, porque nós não tínhamos, nós chamamos, inclusive, doenças do branco, nós não tínhamos essas doenças que agora nós temos. E a gente precisa que as doenças do branco sejam tratadas por essa medicina, né? Mas nós também temos conhecimentos medicinais profundos e que um médico indígena vai respeitar. Por muitas vezes, o médico não indígena não vai. Então, houve uma percepção, né, dentro do movimento indígena, e aí a gente começa isso, né? Fim da década de 70, as reuniões onde o movimento indígena percebe, olha, a luta arco e flecha findou aqui. Nós vamos ter que fazer outras Acho que ela travou, não foi, doutor Wellington? O senhor está sem som. Sim, eu achei que eu teria travado aqui, mas foi ela que travou. Foi. E eu vou me desculpar aqui com os senhores participantes, as senhoras, e também com quem nos assiste, porque hoje começa o Congresso da Magistratura Mineira em Ouro Preto, e eu participo de uma reunião na temática da Mais Mulheres, e sou eu a responsável por fazer a abertura. Então, vou pedir licença a todos vocês e a todos, já cumprimentando, foi muito esclarecedora a deputada Célia, também Narúbia, foi, assim, é sempre um processo de educação, né, deputada? Porque eu falo que nós precisamos ser educados para a inclusão, seja ela de quaisquer povos, pessoas com deficiência, né, sobre o racismo, a sociedade ela está em construção sempre. Então, todas essas participações e esses esclarecimentos nos ajudam a fortalecer a sociedade,
nos tornarmos pessoas melhores. Quem sabe aqueles que virão depois de nós poderão encontrar uma sociedade melhor do que essa aí que a gente está vivendo. Então, eu agradeço, me desculpo, tá, por deixar aqui o evento antecipadamente, e que todos voltem em breve, que possamos recebê-los também pessoalmente, presencialmente, tá bom? Muito obrigada, gente, licença. Parabéns aí à turma da escola, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também, eu vou ter que sair, já tem gente que está no gabinete aqui em Brasília. Muito obrigada pela oportunidade da discussão, e seguimos dialogando e, sobretudo, levando a voz indígena mais adiante. Com certeza, obrigada. Pelo visto, a secretária Naruga não conseguiu retornar, né? Então, só nos resta também agora, com a saída da deputada, finalizar este evento, e finalizo agradecendo ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e nos colocamos mais uma vez à disposição para que juntos possamos progredir nesse trabalho aí, andando de mãos dadas com as nossas origens, sem perder os vínculos. Com certeza, muito obrigado. Como muito bem diz Ayrton Krenak, sem perder os nossos vínculos. Com certeza. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde.